Deputado pastor Antony de Paula, eu nunca vi um padre defender aborto. Nunca vi um pastor defender o aborto. Então, assim, quero acreditar que não seja padre e pastor, porque é impossível, é impossível, e eu não sou pastor, sou policial, não sou padre, sou policial, mas o que eu sei da palavra de Deus é que é impossível um padre ou um pastor defender o aborto, a não ser que esteja lá no PT, no PSOL, no PSB, tomar um chá de cogumelo, fumar uma maconha e ficar defendendo isso, porque ou não sabe o que é o cristianismo ou não sabe o que é o socialismo, ou os dois. Acho que as discussões que vamos fazer hoje aqui nesse plenário sobre regras de comportamento parlamentar, a que ponto chegamos, né? Elas devem estar norteadas por isso, a ética do amor ao próximo e do respeito. O parlamento é o lugar da divergência. Numa sociedade de classes, os debates devem ser permanentes, mas a incivilidade, ela nega a própria existência do parlamento. Nós vivemos tempos de lacração, existe uma espécie de bancada do selfie, que tudo fica resumido nisso aqui: eu quero fazer um vídeo, eu quero ganhar likes, eu quero aparecer individualmente, quando na verdade a essência do parlamento é bancada partidária, claro, sempre eleita pelo voto da população, mandatos sagrados, intocáveis, que não podem ser suspensos sequer por uma hora, por uma decisão unilateral de uma pessoa, de uma mesa diretora. Há que ter colegiados para apreciar isso e direito de recurso ao plenário, isso em qualquer circunstância. Portanto, vamos trabalhar nessa direção. Eu tive informações agora de que o projeto apresentado ontem quanto a reprimendas ou decisões da mesa diretora quanto a parlamentares que procedam de maneira errada, o que será isso? Ele foi bastante modificado e vamos aguardar e vou encerrar, presidente. Vamos fazer um bom debate garantindo a sacralidade dos votos e dos mandatos e, claro, não deixando que a briga de rua, o xingamento, a baixaria prevaleça entre nós. Isso deslustra o parlamento e todo mundo sai perdendo. Muito obrigado, presidente. Falar de uma coisa muito séria que está acontecendo, e é na economia, e é o clima que está se criando no país. O Brasil está com inflação controlada, desemprego em baixa, tá? Taxa de juros em baixa e crescimento do PIB em alta. No entanto, você lê os editoriais do jornal, a única coisa que se ouve nesse país, nos grandes editoriais da elite econômica brasileira, é dizer que, cuidado, corte de gastos imediatas, entende? O futuro está em jogo, inflação, entende? Vai escalar, precisa baixar a taxa de juros. É mentira. Isso é pressão do mercado financeiro, os mesmos que lucram, entende, 600 milhões o ano passado e agora vão lucrar 900 bilhões esse ano, aqui no orçamento da República, entende? Agora, o que acontece? Uma pressão enorme do mercado para se cumprir o arcabouço fiscal, liquidando os pisos de saúde e educação. Olha, quem não acompanha a política, tá, veja você, piso da educação é uma luta de 40, 50 anos. A emenda Calmon falava em 12% de vinculação, nós chegamos a 18% da vinculação, da arrecadação de impostos da educação e 25% dos estados. Ao mesmo tempo, a saúde também foi requisitando mais. Por que a saúde foi requisitando mais? Porque nós temos um sistema único de saúde universal, subfinanciado inclusive, e hoje nós usamos até 15% da receita líquida de impostos. A pressão que há sobre o governo, sobre o Tesouro, é que se mexa com os pisos constitucionais. Quero falar contra essa proposta. O ministro Haddad
está errado em aceitar e acatar essa questão. Nós prevenimos isso, porque o arcabouço fiscal não deixa de ser um teto de gastos que foi a desgraça implantada pelo Temer, que ia durar, Chico Alencar, até 2036, se o Lula não ganhasse, mas o arcabouço também é teto. O que está existindo é uma pressão da elite econômica que, primeiro, no Brasil não paga impostos. Eu estou lá no GT da tributária e quando chega na hora de pagar impostos, nenhum setor da elite brasileira quer pagar impostos, fora a evasão fiscal e mais. Não se fala em taxar grandes heranças, grandes fortunas, isso não chega nunca. Por isso eu estou colocando aqui o seguinte: nós não podemos atingir o povo brasileiro que precisa de educação. Eu fui proponente do primeiro Plano Nacional de Educação, nós sempre soltamos no terceiro, Chico, e é o 10% do PIB que não é cumprido, que é 5,5% do PIB que é gasto. E aí vocês sabem o estado que está a educação ainda, as demandas de piso, as demandas de acesso, a qualidade da educação, a saúde. Cada vez mais o povo precisa do sistema universal. Peço mais 30 segundos, por favor. Presidente, obrigado. Eu queria dizer o seguinte: o governo erra, o ministro do Tesouro precisa parar de falar disso e o presidente Lula precisa interceptar essa questão. Isso é pressão de mercado financeiro, de agronegócio, da indústria, de serviços, esses mesmos que não querem que o Estado arrecade para servir ao povo, para políticas públicas, para o povo brasileiro. Eu vou trazer de novo um assunto recorrente em Maceió. O maior crime ambiental urbano do mundo praticado pela Braskem. Esse crime ainda consegue ter passivos de não atendimento. No bairro do Bom Parto, que é uma área atingida a poucos quilômetros da mina 38, que afundou, continua pessoas isoladas e os órgãos fiscalizadores fizeram acordo, não tem solução para essas pessoas. A CPI, criada no Senado, fez uma visita a Maceió e não visitou essas pessoas. Não é diferente de dois bairros flechais, Flechal de Baixo e Flechal de Cima, isolados. Uma situação gravíssima. Então eu faço um apelo às autoridades fiscalizadoras, mas de qualquer forma vou de novo encaminhar, mesmo depois da CPI, que acredito que teve pouca resolutividade, para as autoridades competentes darem resposta a essas pessoas que hoje não têm o amparo da empresa criminosa e não são beneficiadas pelo acordo das autoridades que fizeram a revelia dessas pessoas. O outro assunto, senhor presidente, estamos chegando ao período junino. O prefeito, que foi deputado federal, JHC do PL, ele está com a dívida de artistas locais desde o ano passado. Enquanto isso, ele está fazendo contrato acima de R$1 milhão. Agora não é diferente. Contratos simples de R$2.000, deputado João Daniel, que ele deu calote. O prefeito de Maceió do PL deu calote aos pequenos fazedores de cultura, aos artistas, e continua e fazendo contrato acima de R$1 milhão. Isso é uma assinte à cultura alagoana, à cultura de Maceió, à cultura do Nordeste do Brasil. É preciso aprofundar esses grandes contratos, deputado Valmir, que eu acho que não cheira bem, não tenho como provar, mas é um comentário que pode ser até lavagem de dinheiro desses grandes contratos. Enquanto isso, repito e concluo, os artistas de Maceió sem...
gostaria que o meu discurso fosse divulgado no meio de comunicação. Muito obrigado.